Nós estamos de volta e agora nós vamos comentar sobre produção de biocombustível, uma modalidade de energia limpa que ganha maiores espaços na produção em nível mundial. E nós aqui do Brasil, a produção de etanol e biodiesel somou agora quase 43 bilhões de litros no ano de 2023, de acordo com o Anuário Estatístico Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. E esse documento ele foi divulgado agora também pela Agência Nacional de Petróleo, ANP. O Brasil conta com 359 usinas de etanol, com capacidade de produção de 31 milhões de metros cúbicos, é muita coisa. 60 plantas de biodiesel, com capacidade de 6 milhões de metros cúbicos e 6 instalações de biometano, com capacidade de 58 milhões de metros cúbicos. Em termos de crescimento, a produção de etanol subiu 15,5%, alcançando 35,4 bilhões de litros. A produção de etanol anidro, aquele que é misturado à gasolina, aumentou 13,5%, enquanto o etanol hidratado, aquele que é colocado direto no tanque, ele cresceu 16,8%. A produção nacional de biodiesel superou 7,5 bilhões de litros, impulsionada pela elevação do percentual de mistura obrigatória ao diesel para 12%, em vigor desde abril do ano passado. Já o biometano, ele registrou um crescimento significativo de 12,3% em relação ao ano passado, com uma produção de quase 75 milhões de metros cúbicos. Esse crescimento na produção total de biocombustíveis aqui no nosso país, no entanto, não exige a expansão de áreas de cultivo sobre outras culturas voltadas à alimentação, pois a recuperação de áreas degradadas e o aumento da produtividade por hectare podem elevar a produção para até 69 bilhões de litros por ano, ou seja, 58 bilhões de litros de etanol e 11 bilhões de litros de biodiesel. E agora eu vou conversar com Ana Beatriz Prudente Alckmin. A Ana Beatriz, ela é educadora de economia criativa rural e agrosustentabilidade, mentora de empreendedorismo sustentável com design thinking e também pedagoga e pesquisadora da USP. E nós vamos falar de um tema interessante que basicamente o mundo inteiro viu e o povo brasileiro sentiu, que são os incêndios, e esses incêndios eles geram impactos muito fortes dentro e fora do agro. Ana Beatriz Prudente Alckmin, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela presença, é um prazer tê-la aqui, tá tudo bem? Tudo bem, bom dia para você, para os telespectadores, muito bom dia. Ana, você em um dos programas que você já esteve aqui conosco, você falou de um tema muito interessante e até eu fiz questão de trazê-la novamente, porque esse problema que nós estamos vivendo hoje, esse problema climático, falta de água no Amazonas, aqui em Goiás também muitos rios secaram, nós temos cidades aí que estão com problemas seríssimos de falta de água. Enfim, isso tudo está dando uma preocupação muito grande, né? Agora tem lá, nós estamos lá com o, como é que chama? O Milton, né? Lá nos Estados Unidos, que está fazendo um estrago muito grande. Então, tudo isso dá uma bagunçada geral no comércio, na vida das pessoas, na produção de alimentos, enfim, em tudo, né? Em tudo, a crise climática e todos os desastres ambientais que nós estamos presenciando, sem dúvida alguma, traz uma sensação de pânico para todos nós. E para os setores produtivos, muito prejuízo financeiro, né?
e a certeza de que não será algo superado brevemente, né? Se nós pensarmos nas queimadas recentes no Brasil, onde o solo saiu muito prejudicado, né? Quando você tem uma queimada devastadora no solo, você mata os micro-organismos que são importantes para aquele solo, se perde muitos nutrientes, a camada de nitrogênio, enxofre, enfim, há um empobrecimento desse solo. Só o processo de recuperação é uma média de 5 anos, né? Podendo até ser mais tempo. Então, há o prejuízo financeiro momentâneo, mas há também todo um processo de recuperação do solo que será longo. Então, não é um problema só de agora, ele é um problema que vai persistir ainda por algum tempo. E você falando em relação a prejuízos, já há alguns anos, quando eu trabalhava na Embrapa, teve um documento, uma pesquisa que foi feita, que quando se coloca fogo, por exemplo, na região do Cerrado, a temperatura nos primeiros 10, 15 centímetros do solo, ela chega a quase 600 graus centígrados. Quer dizer, basicamente desaparece toda aquela flora, todos aqueles macro e micronutrientes, basicamente, eu não diria que se decompõe, mas há uma alteração química, física e biológica que prejudica o plantio. Agora saiu um documento, se não me falha a memória, da CNA, parece que foi a CNA, falando que até agora um levantamento preliminar, os prejuízos já batem só na região de cana, na faixa de 14 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro. A gente precisa tomar muito cuidado e, de maneira geral, a própria população, que às vezes não tem nada com o agro, não está esquentando muito a cabeça. Pegou fogo, vai chover, apaga, vai lá o bombeiro e tal. Só que o negócio reflete, num futuro muito próximo, no bolso, né? Sim, reflete no bolso. E a gente tem que pensar também que essa população brasileira, ela tem sido muito vulnerável às fake news, né? Nós temos hoje uma indústria no Brasil muito forte de boataria, né? E o agronegócio tem sido muito vítima dessa boataria. Veja bem, o agro tem perdas explícitas de dinheiro, as suas importações ficam prejudicadas, o solo está prejudicado, nessas queimadas, as estruturas rurais se prejudicaram, então pequenos prédios, pequenas estruturas que são usadas ali administrativa nas fazendas também pegaram fogo, perda de documentos. Então, veja bem, não há sentido algum em responsabilizar o agronegócio sério brasileiro sobre essas queimadas, né? Então, nós temos evidências de que essas queimadas, elas têm um cunho criminoso. Tem todo o aspecto climático, mas também já há gravações, filmagens de pessoas colocando fogo em algumas propriedades rurais. Mas essas pessoas são criminosos, não são empresários do agronegócio, não estão a serviço do agronegócio sério brasileiro. Porque esse agronegócio sério brasileiro, que é respeitado no mundo inteiro e gera tantas riquezas, ele está muito prejudicado com esse contexto. Então, a disseminação de informação correta, espaços como esse aqui no seu programa, agora são fundamentais também para o combate às fake news que prejudicam o agronegócio. Eu costumo dizer, e às vezes a gente é até criticado, dizendo que o agro é o setor que prejudica o meio ambiente, que prejudica isso. Eu posso até concordar que até alguns anos passados, realmente as tecnologias que nós tínhamos não eram assim tão precisas. Então a gente desmatava, plantava e foi se tocando dessa forma. Só que hoje, de uns 15, 20 anos para cá, as coisas estão mudando. O conceito do agronegócio profissional mudou e mudou muito.
Hoje nós temos a consciência e sabemos o que pode e o que não pode ser feito. E um dos problemas que nós temos chama-se água, condição climática. Sem água não tem comida. Então, é preciso que a própria população, eu diria até urbana, que eu acho que polui mais do que a do agro, porque hoje você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, o que ela joga no ar é coisa absurda, é violentamente grande. E nós sabemos que o agro, nós temos aí inúmeras maneiras de mitigar vamos dizer, essa contaminação do meio ambiente. Agora, nós precisamos, todo mundo, de mamando a caducando, do pequenininho até o mais velho, ter uma educação diferenciada para nós começarmos a entender, e você citou muito bem, o que é fake e o que não é fake. Porque hoje parece que vale tudo. Tudo hoje parece que é verdade. E não é bem por aí o caminho, né? Fazer jornalismo sério, como esse que você faz, requer dedicação de pesquisa, levantamento de dados, e há muita gente aventureira hoje que quer passar informação sem fazer as devidas averiguações, né? Sem contar também de uso ideológico da mídia, enfim, outros interesses políticos. O fato é que o agronegócio brasileiro hoje, ele incorporou o ESG. O E é a questão ambiental, o S, o impacto social, e G, governança. Né? Então, você tem um agronegócio profissionalizado no Brasil, né? Até porque se ele não tivesse se profissionalizado, ele teria dificuldade de exportação, né? Porque, veja bem, há no exterior a cultura de rastreabilidade. Então, ninguém quer comprar de um país ou de uma determinada localidade onde há abusos ambientais, onde há uso de mão de obra escrava e outros problemas graves. Então, essa exigência internacional também foi um fator que impulsionou bastante essa profissionalização séria do agronegócio brasileiro. Isso não quer dizer que não tenha um ou outro produtor rural que drible as regras, que seja transgressor, que tenha atos criminosos. A gente sabe que, infelizmente, nós temos no Brasil ainda trabalho análogo à escravidão, à escravização em propriedades rurais, mas a gente precisa entender que esses problemas, essas questões graves que acontecem em algumas propriedades, não representam a totalidade desse agronegócio brasileiro. Né? Então, aí vem a responsabilidade na hora de informar. Inclusive, o setor de cana de açúcar no Brasil, ele está muito mecanizado. Então, aquela queimada pré-colheita praticamente já não é mais usada. Não existe mais, né? As grandes usinas hoje, elas estão realmente incorporando inovação, tecnologia, uso de inteligência artificial, e com essas queimadas até se organizando para contribuir no combate, porque da forma que as queimadas estão acontecendo hoje no Brasil, até o governo federal tem tido dificuldade de fazer o combate. Então, tem o setor do agronegócio, que é muito prejudicado, ele está se unindo, né? Então, há uma parceria aí, podemos dizer, entre o público e o privado no combate a essas queimadas. Então, só no setor de cana-de-açúcar, são mais de 10 mil profissionais hoje com experiência de combate a incêndio que estão atuando, contribuindo com os agentes públicos. Ana. Então, há uma união muito grande, porque, veja bem, há o prejuízo financeiro para o agro, há o prejuízo... Você está me ouvindo? Não, agora que eu estou ouvindo, desculpa. É o seguinte, o nosso tempo venceu, já me deram o sinal aqui, corta. Ana, vamos fazer uma coisa. Eu vou trazer você mais vezes aqui, porque interessa, acho que para todo mundo, essa conversa que nós estamos tendo. E, como eu já disse, eu acho que você já começa a fazer parte do nosso agronegócio aqui, tá bom? Do nosso programa. Muito obrigada. Então, fique tranquila.
Daqui uns dias nós estamos te ligando novamente para você voltar, tá bom? Mas a conversa foi muito boa. A nossa paixão pelo agro que transborda. Eu sei disso. Ana, muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada. Um beijo enorme para vocês. Falou, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Uma pessoa ela é capaz de conseguir qualquer coisa se o seu entusiasmo não tiver limites. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de combustível do futuro e de aviação, mais precisamente da Embraer. Vamos falar também de condições climáticas, vamos comentar da chuva que já começa a dar pequenos sinais em algumas regiões do Brasil. Vou conversar com Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é educadora de economia criativa rural e agrosustentabilidade e também mentora de empreendedorismo sustentável com design thinking e também pedagoga. Além disso, ela é pesquisadora da USP. E nós vamos falar de um tema interessante. Incêndios geram impactos dentro e fora do agro. Vamos falar do mercado do milho e da carne bovina voltada para exportação e também da produção de biocombustíveis, uma modalidade de energia limpa que ganha maiores espaços na produção em nível mundial. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de combustível do futuro e também de aviação, mais precisamente da Embraer. A Embraer é uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo. E a Embraer agora parabenizou o governo brasileiro e o Congresso Nacional pela aprovação e sanção da Lei do Combustível do Futuro. Essa nova legislação ela estabelece um marco legal para incentivar a produção e utilização dos combustíveis sustentáveis da aviação, que é o SAF. A iniciativa reforça o compromisso do país com a aviação sustentável e destaca o potencial brasileiro em se consolidar como líder global em biocombustíveis, impulsionando empregos, renda, tecnologia e exportações. A Embraer expressou otimismo em relação ao futuro da indústria aqui no Brasil. E a aprovação da Lei do Combustível do Futuro demonstra que o Brasil tem todas as condições de ser um dos líderes mundiais na produção e utilização do SAF. E estamos honrados em poder colaborar com este debate estratégico, disse o diretor da Embraer. O SAF pode reduzir as emissões de carbono em até 80% em comparação com querosene fóssil. Para a Embraer, a combinação da renovação das frotas por aeronaves mais eficientes, como a linha E2, e o uso do SAF, são ações mais eficazes no curto prazo para a descarbonização do setor aéreo. Todas as aeronaves da companhia já estão preparadas para operar com uma mistura de até 50% de SAF com querosene tradicional. A Embraer possui um histórico de inovação em biocombustíveis, destacando-se a certificação e produção em série desde 2004 da aeronave agrícola Ipanema movida a etanol. Nas últimas décadas, a empresa tem investido em pesquisas sobre biocombustíveis para a aviação, incluindo a qualificação de novas tecnologias para SAF, testes em voo
e estudos para fomentar a produção nacional do combustível sustentável, contribuindo para o avanço técnico e regulatório do setor. E agora vamos comentar das condições climáticas. Vamos falar da chuva, que já começa a dar pequenos sinais em algumas regiões produtoras aqui do Brasil. Mas a escassez de chuva continua a afetar as principais áreas agrícolas do Brasil, de acordo com o boletim Weekly Weather and Group Bulletin, que foi divulgado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, lá dos Estados Unidos, que é o NOAA, e também pelo USDA. A umidade permaneceu limitada para a soja e outras culturas de verão em regiões centrais e também do Nordeste brasileiro, agravando a seca já presente nessas áreas. Segundo dados do boletim, lá no Mato Grosso, as chuvas moderadas entre 10 e 35 milímetros, elas foram registradas nas áreas ocidentais do estado, enquanto em outras partes do centro-oeste, como o sul de Goiás, o norte do Mato Grosso do Sul, as precipitações foram escassas, com índices inferiores a 5 milímetros. O cenário ele é semelhante em São Paulo, Minas Gerais e Bahia, onde a seca predominou quase que completamente, acompanhada de temperaturas acima do normal, com máximas variando entre 30 e 40 graus centígrados, o que agravou a falta de umidade do solo. De acordo com dados do governo lá do Mato Grosso, apenas 2% da área destinada ao plantio de soja havia sido semeada até o dia 4 de outubro, um índice muito abaixo dos 14% registrados no mesmo período do ano passado e da média histórica de 9% dos últimos 5 anos. E agora vamos falar do mercado do milho. Segundo a análise de especialistas da Grão Direto, na última semana, a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, ela projetou um ritmo de exportações de milho abaixo do registrado em 2023, confirmando a tendência observada até o momento. A análise mais recente também indicou que os estoques trimestrais eles estão maiores que os de 2023, corroborando o cenário de exportações mais lentas. Nos Estados Unidos, a colheita do milho segue sem interrupções, com desempenho satisfatório, de acordo com as expectativas do mercado. E sobre as previsões de mercado para essa semana agora, sobre o mercado do milho e também da pecuária, destaca-se a estreita relação entre os preços da arroba do boi gordo e da saca de milho. Nas últimas semanas, a arroba do boi gordo registrou uma excelente valorização, influenciando o aumento das cotações do milho. No entanto, apesar da melhora nas margens para os pecuaristas, não se espera um aumento imediato na demanda, mas o cenário abre novas perspectivas para a próxima safra de inverno, conforme aponta a Grão Direto. A análise mostra também para uma possível redução na área plantada de milho safrinha, com atrasos no plantio e a possível necessidade de replantio. Esses fatores podem comprometer a janela ideal de cultivo e, consequentemente, impactar negativamente a oferta de milho no Brasil. De acordo com a Grão Direto, diante da baixa demanda pelo milho, o cenário pessimista permanece para o cereal. Os impactos passíveis de elevar as cotações do grão de forma mais acelerada normalmente são projetados para o próximo ano. Em função disso, nós podemos até ter uma semana, vamos dizer, ligeiramente negativa. E agora vamos falar um pouquinho do mercado da carne bovina voltado para a exportação. No mês passado, mês de setembro, as exportações de carne bovina do Brasil atingiram 286.750 toneladas, gerando 1.258 bilhões de dólares, um novo recorde. O volume aumentou 7,12% em relação a julho
e aumentou 15,6% comparado a agosto, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC. Esse crescimento ele é resultado de esforços do setor privado e também do governo para ampliar a presença mundial com foco na China. O projeto Brazilian Beef, ele continua a ser fundamental para consolidar a carne brasileira em mais de 150 mercados. Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil exportou 2 milhões de toneladas de carne bovina, gerando 9 bilhões 160 milhões de dólares, um aumento de 28,3% no volume e 20% no faturamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a China representou, dentro desse universo, 44,5% das exportações, com alta de 10% no volume, mais uma queda de 0,9% na receita. Nos Estados Unidos, as exportações elas cresceram 58% em volume e 48,7% em faturamento, atingindo 147 mil toneladas e 867 milhões de dólares. Já os Emirados Árabes também se destacaram com um crescimento de 162% em volume e 168% em faturamento. Outros mercados, como México, Argélia, Filipinas, Turquia, também registraram alta. Os números de setembro, eles mostraram que o Brasil está não apenas consolidado como um dos maiores fornecedores mundiais de carne bovina, mas também está preparado para atender a crescente demanda por alimentos de alta qualidade e segurança alimentar. Segundo a ABIEC, a nossa competitividade ela vem do investimento contínuo em tecnologia, rastreabilidade e sustentabilidade ao longo de toda a cadeia produtiva. E depois do intervalo, nós vamos falar da produção de biocombustíveis, uma modalidade de energia limpa que ganha maiores espaços na produção em nível mundial. E eu vou conversar com Ana Beatriz Prudente Alckmin. Ela é educadora de economia criativa rural e agrosustentabilidade e é também mentora de empreendedorismo sustentável com design thinking e pedagoga e pesquisadora da USP. E nós vamos falar de um tema interessante: incêndios geram impactos dentro e fora do agro. Nós voltamos já, é um minuto só.